Você está a bordo da nave louca. Boa tarde, ouvinte da Rádio Revolução. Eu sou Valéria Saião, apresentadora do programa Nave Louca Multicultural. Hoje, nosso convidado Ivan Costa, o livreiro errante, proprietário do sebo Belle Époque, graduando em biblioteconomia pela Unirio e pai de uma linda menina de 5 anos, vai falar sobre sua profissão como livreiro e os desdobramentos dessa profissão. Sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, a solidão que em minha porta bate. Ivan, o que é ser livreiro? Eu tive a ideia, eu não sei se eu vou conseguir definir o que é ser livreiro, mas eu vou tentar passar essa ideia. E eu cursei biblioteconomia durante 6 períodos. Eu acho que no 3º ou 4º período eu entrei na livraria Berinjela, que é o sebo, muito tradicional lá no centro. Quando eu entrei na Berinjela, eu descobri o que é ser livreiro, né? Eu já tinha trabalhado em outra livraria, eu já tinha estudado uma série de mecanismos da ciência, biblioteconomia, que é a ciência que tenta, de forma mais rápida e objetiva e completa, levar a informação até quem busca, né, na biblioteca ou diversos outros lugares onde a ciência atua. Mas no sebo é muito diferente. Eu cheguei no sebo achando que eu sabia tudo e na verdade não sabia nada. Ser livreiro é você saber levar o livro até o cliente ou um amigo, mas é você saber, porque ser livreiro é você captar livros também, sebo de livro, o livreiro de sebo. Você tem que saber captar o livro. E é quase uma coisa mística, quase uma... Por exemplo, eu posso ver um livro que eu não tenho ideia, eu nunca vi aquele livro na vida, eu nunca ouvi falar no autor, e olhar o livro e falar, cara, esse livro é importante, esse livro vale. O exemplo que me aconteceu foi com o livro do cara chamado Osório César, onde o proletariado dirige. Livrinho dessas capas quebradiças, de 1932, com um desenhozinho bem feio na capa, uma fábricazinha bem mal feita, com uma fumaça assim, né? Grava a informação da capa, do desenho. E eu, cara, bati o olho e falei, cara, esse livro. Levei e o livro estava sendo vendido numa banca a R$2. Levei o livro e comecei a pesquisar e sem informações na internet. Depois de um bom tempo eu descobri que o Osório César era se eu não me engano, ele era médico e era também o marido da Tarsila do Amaral. E aquele desenho que eu achei muito feio na capa foi ela que fez pra ele. Pra capa do livro. Então começa por aí. Ser livreiro é você saber captar os livros, né? Lógico, todo livro tem sua importância. Mas é importante ter uma boa seleção de livros no sebo, para que você possa levar todo tipo de informação aos clientes, né? E depois é saber repassar isso, a forma de repassar, a forma de indicar um livro, que eu acho que o que se perde com o fechamento, principalmente dos sebos, é a descoberta de livros. Hoje em dia as pessoas, principalmente com o advento da internet, desses sites, as pessoas querem informação rápida. Eu quero o livro X, né? Então ela vai lá e compra aquele livro e acabou. Quando a pessoa vem no sebo, tem uma gama absurda de possibilidades
descobrir novos mundos, novos autores, novas ideias, né? Isso se perdeu muito, o chamado garimpo, né? A pessoa vem em busca de um livro, mas ela vai dar de cara na estante com centenas de outros livros e com uma oferta maior de livros do que numa livraria de novos, né? Uma livraria de novos dessa tem uma oferta limitada de livros, por mais que seja dessas maiores, Mega Store. Você vai ver lá 10 livros do título X, 20 do outro. No sebo é um título para cada livro, então eu acho que é muito maior a oferta, né? E, enfim, ser livreiro é toda essa maluquice. Então tem um desafio aí, né? Não é só vender livros, não é só receber livros, tem todo um debruçar sobre esses títulos, como você está falando. Sim. Ter uma intimidade com a história de cada um, porque é essa história que você vai vender, Exato. Né, na verdade. Exato. Os meus amigos, tem uns amigos livreiros, o Ronaldo Dias, o Maurício Gouveia, que tem sebos lá, o Maurício em Botafogo, o sebo Baratos, e o Ronaldo no Céu da Cidade. Uma vez a gente participou de uma palestra no Centro Cultural da Light e perguntaram pra gente o que vocês mais gostam, né, da parte de ser livreiro. Eu respondi que é esse conseguir, como a senhora que veio há pouco, é conseguir o livro, né, pra pessoa. Você vê o brilho nos olhos da pessoa de pegar, cara, tantos anos que eu buscava esse livro e você conseguiu. Eles responderam que é buscar o livro, conseguir, captar os livros, né? Que é uma parte muito legal também, você chegar num lugar e você conseguir extrair uma série de livros, independente que já tenham pessoas interessadas ou não, mas você olhar e falar, cara, isso aqui é um lote, assim, as pessoas vão pirar com vão correr atrás, vão vir na loja e vão adorar esse lote e tal. Eles responderam isso. E o meu é conseguir o livro para a pessoa. E o mais interessante do sebo, né? Cada vez que você vai no sebo, o livreiro ele capta aquela informação. Até depois passa a ser até de forma bem natural. E a informação sobre algum livro. Sobre os livros que você compra. E muito provavelmente na terceira, quarta, quinta vez que você voltar em diante, ele vai ter indicações dos livros que você gosta que chegou na livraria. Danadinho, é isso mesmo. Se você não consegue o título que você quer, tem uma série de livros afins ali, com assuntos afins, e ele vai trazer até você. Alguém disse que ler é silenciar e refletir. Você concorda com essa afirmação? Concordo, mas não somente, né? Acho que ler a leitura, acho que ela se adapta ao seu estado de espírito, ao seu caminho, ao seu estudo, né? Ler pode ser silenciar o espírito, pode ser uma meditação, né, uma interiorização, mas ler, eu acredito também possa ser gritar ao mundo, né, literalmente gritar a ideia ao mundo, não só silenciar. E leitura ela tem uma gama de possibilidades assim, de reverberar isso e ter uma influência no seu próprio pensar e agir e passar essa ideia à frente e fazer essa ideia, uma ideia que estava parada ali naquele livro, e essa ideia passa a reverberar e mais pessoas podem buscar esse livro ou buscar essa ideia mesmo sem conhecer o livro, porque alguém está passando à frente, está gritando ao mundo aquela ideia. E em outros momentos pode ser também simplesmente silenciar e buscar sua melhor meditação ali sobre o livro. Há espaço para livreiros nesse mundo? Bastante. Uma das coisas
mais bacanas que eu acho da profissão de livreiro, pelo menos dos que eu conheci até hoje, é amizade. Não existe disputa, existe espaço sempre para mais livreiros. Tiro pelo próprio Daniel da Berinjela. Trabalhei com eles durante 3 anos e chegou o momento que eu falei, acho que eu vou seguir o meu caminho, né? E ele foi o primeiro a me dar apoio, né? É isso mesmo que você quer? Ele perguntou. Você está ciente de todos os desafios que você vai passar? Tô. Então é isso, vai lá. A gente tem visto recentemente várias notícias de livrarias que estão fechando, né? Você acha, consequentemente, que a profissão de livreiro também corre esse risco? Não, eu acho que não. Acho que a gente é uma fase, né? Como tantas outras que nós passamos. O 2014, se eu não me engano, era prevista o fim do livro, né? 2012, 2014. E logo depois eu tentei pesquisar e não consegui achar. Um estudioso escreveu um trabalho chamado O Fim do Livro, né? Que a ideia de 2012 e 2014 era que esses aparelhos, Kindle e tal, fossem acabar com o livro e ninguém usaria mais livro daqui a uns anos. Sei lá, 2020 já não existiria mais livro, né, impresso, já não estaria mais imprimindo livro. E essa matéria ele provava o contrário. Eu acho assim, existe um boom, né, daquela ideia, né, daquela busca. É muito interessante a correria do dia. Você entrar lá até no seu celular, eu quero o livro tal. Comprou, acabou. Não tem mais a necessidade do livreiro. Mas você limita as informações. A gama de informação que você tem quando você vai na livraria é muito maior, como a gente falou antes, né? Essa busca pela internet se limita muito. Eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão voltar para a livraria, como foi, por exemplo, que eu trabalhei aqui também com vinil. Vinil, não, acabou metade dos anos 90, acabou o vinil, agora é CD, né? E aí, na verdade, o vinil nunca acabou, ele adormeceu. Tiveram lançamentos após isso, muito poucos, mas tiveram. As feiras de vinil para os colecionadores continuaram, né, no Brasil todo, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E após isso, agora a entrada do pós 2000 um pouquinho, 2010, por aí, você vê um ressurgimento do vinil, né? Tá voltando? Não, mas nunca saiu. Nunca deixou de existir. E as pessoas voltaram. Por que as pessoas voltaram no vinil? Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Justamente o que está acontecendo com o livro, essa informação rápida, essa coisa E com a música, chegou ao auge do MP3 de baixíssima qualidade. E você perde informação, todo tipo de informação que você tinha daquela música. As pessoas estavam com 10 mil músicas no aparelho do celular, ouvindo. E, que música é essa? Não sei. Isso é legal, tá aí. Tenho 10 mil músicas no meu celular. Você perde uma série de informações importantes sobre música. Você não escuta mais um álbum. Uma pessoa produz um álbum todo preparado para você escutar todo aquele álbum e tudo mais. Tem informações de capa, tem arte, tem centenas de pessoas envolvidas para criar aquilo, e você perdeu isso tudo. Na época de Berinjela tinha um senhor que ia comprar sempre CDs, né, e vinil, que ele entrava e ele gostava de jazz. Então jazz é aquela bagunça, né? São
praticamente música independente. Não existe conjunto, mas o fulano de tal toca com ciclano, toca com não sei quem, e uma mistureba. E quando eu estava tocando jazz, e ele conhecia os músicos pelo som. Esse é o baterista X. Tocando, por exemplo, o CD do Miles Davis. Podia ser outras dezenas de bateristas tocando com o Miles. Ele conseguia identificar, porque ele escutou, ele recebeu toda aquela informação do álbum, né? E ele teve o contato de quem era o baterista X, quem era o... mas na correria de hoje será importante? As pessoas sentem falta, tanto que uma volta do vinil. Hoje em dia a pessoa que... E está popularizando. Hoje em dia as pessoas buscam o vinil da Xuxa, que era assim, o pessoal jogava fora. O colecionador não gosta de vinil da Xuxa. Vinil de tema de novela, alguns. E hoje já tem pessoas vindo buscar uma série de outros vinis. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o livro. As pessoas vão chegar no momento que vão sentir falta dessa informação extra. Coisa de 3, 4 anos atrás, fecharam muitas livrarias, sebos, lá no centro da cidade. Em contrapartida, surgiram outras, né, em outros pontos da cidade. Livreiros que trabalhavam em outras livrarias e que tentaram abrir o seu próprio negócio, mesmo que pequenos, como foi o meu caso. E a gente percebe que as pessoas querem informação. Mais ou menos, Aristóteles falava mais ou menos isso, que eu não lembro a frase completa. Todo ser por natureza deseja saber, é algo do tipo, né? E na rua você percebe isso. A pessoa quer saber, ela quer. Teve um senhor que ele passou pela bicicleta, né? A bicicleta de livros, a livraria móvel, e ele parou e falou: eu tenho muita vontade de ler, mas minha filha não me ajuda, ela tem muitos livros em casa e não peço a ela para me indicar um livro, ela não me ajuda. Eu não sei, simplesmente já tentei pegar um livro lá e não consegui. Eu separei um livro de contos para ele, não lembro exatamente quem foi, mas um autor nacional. Falei, esse aqui são várias histórias bem curtinhas, fica mais fácil de apreender. Você vai ler uma historinha toda ali, entendeu? Num dia, e fica tranquilo. Você vai exercitando a leitura. Aos poucos você vai conseguir ler um romance, um livro maior, né? E assim foi, ele voltou. O que está precisando é mais pessoas, mais livreiros na rua, mais ofertas de livros na rua. Não só para que a profissão não morra, mas consequentemente o trabalho do livreiro, que é estimular a leitura também e levar porque as pessoas, elas se interessam. Escuto, principalmente quando estou na bicicleta na rua, como você consegue vender? As pessoas não gostam de ler. As pessoas gostam de ler, mas só não tem oferta. Como que se monta? Como se tem esse? Então, eu comecei, vou tirar da minha experiência. Eu comecei lá no Largo da Carioca. Eu trabalhava na berinjela e aí tive a necessidade de ganhar mais o trocado. E na verdade ali eu ganhar mais o trocado também foi um estopim para uma vontade que eu tinha de fazer minha própria seleção de livros. Porque cada sebo, o sebo é igual a impressão digital. Então, duas coisas que são. Primeiro, igual a impressão digital do dono do sebo. Se for pesquisar cada sebo, por mais que tenha os mesmos temas, ele tem uma pegada diferente. Você vai sentir diferença do cara que está ali por trás. Então, por isso que quanto mais sebos, melhor. A pessoa... as pessoas, por isso que os livreiros são amigos, porque é diferente, entendeu? Ela vai se identificar exato. com aquela digital que tá ali, né?
E o sebo é um espaço em constante transformação, é um organismo vivo. Mas você tem que ser uma empresa para ser uma empresa? Sim, sim. Não, ou não. Por exemplo, tem livreiros onde eu comecei ali no Largo da Carioca, estão ali há 20 anos na rua, né? Tem um espacinho que eles alugam ali, pagam para feitura, não sei. Sim. E estão lá na rua. Eu comecei ali no chão, botava loninha lá, e o pessoal foi gostando da minha seleção de livros. Eu, aos poucos, fui crescendo, recebendo oferta de livros, até o ponto que eu vi, né? Tive a ideia da bicicleta e todo mundo, bicicleta, livraria bicicleta, isso aí você é maluco. Não, vou fazer. Aí deu certo também. E aí da bicicleta eu já tava com sei lá, 4 mil livros em casa. Daí eu falei, cara, eu vou trabalhar todos os dias, 24 horas por dia, não vou conseguir vender isso na bicicleta, preciso de um espaço. E aí eu comecei a juntar tudo o que eu queria na livraria. Além dos livros, né, qualquer coisa dos postais aos quadros, tudo. Tanto que quando eu consegui esse espaço aqui, depois de 3 anos, já entrou tudo praticamente pronto. As estantes, aí botei os livros, aí colhei os quadros, ou seja, o livreiro ele pode alugar um espaço físico, ter o CNPJ e tudo mais, como pode ser o livreiro de rua. Daí que veio o Errante? Isso. O livreiro errante começou na rua ainda, no chão ainda. Tem um amigo aqui que guarda até hoje. Eu não tinha feito o cartãozinho, né? E eu fazia o cartão na mão, né? Não só botava o nome, eu fazia o desenho. Tem um balão, que é o símbolo, né, o balão com os livros caindo embaixo, as nuvens e tudo mais, e botava livreiro errante, botava o telefone, todas as informações. E isso lá no Largo da Carioca ainda. Depois comecei a ser chamado para algum evento ou outro ali. Desculpa, quer botar o seu livro em tal lugar? Não, vou lá, boto. Aí, depois de um tempo, alguns meses, tive a possibilidade de montar a bicicleta. E aí a locomoção ficou maior. E comecei a participar de vários eventos, principalmente no centro da cidade. Então eu saí daqui pedalando a bicicleta para lá. 1h10. Enfrentando trânsito. 1h10 de pedalada, com, sei lá, 200 quilos na bicicleta. Mas é aquilo que eu gostava, que eu gosto de fazer. Então o livreiro ele tem uma série de possibilidades de trabalho, não só o espaço físico. Você sabe por que o termo sebo? Ele estava lendo esses dias, aí tem várias ideias, né? Uma das mais aceitas, a livraria de usados, ela era bem sujinha, né? E uns diziam que era por conta dessa sujeira, estava nos livros, os livros ficavam ensebados, e outros dizem que era por conta da vela, né? Os primeiros sebos não tinha luz, a vela, então aquela cera que caía e sujava a mão e sujava a capa dos livros e ficava encebado ali. E por isso do sebo. E tem outras também que eu esqueci. Essa é legal. Os livros, como conhecemos, podem ser substituídos por tablets ou por Smart Tudo? Não. Acho que está na natureza humana. Tem pessoas, eu conheço poucas pessoas, lógico, o pessoal vai ouvir, então muita gente vai falar assim, mas eu uso só o tablet. Muita gente. Mas nesse tempo que eu estou trabalhando como livreiro, são poucas as pessoas que dizem que só leem o tablet. Boa parte que usa o aparelho, não posso dar aí uma porcentagem que eu não, lê no tablet e o livro de papel, o livro impresso. O livro impresso, por mais que a tecnologia tem um aparelho que ele praticamente imita o papel.
Mas tem um estudo falando sobre que é mais prazeroso ao cérebro você portar o livro na mão e você ler o livro, não no aparelho ali e tal. Enfim, e eu acho que não vai acabar, não. Tem uma outra questão do sebo, justamente esse repassar o livro, reaproveitar, e, né, até por uma questão ecológica e tudo mais. Na minha experiência como livreiro, pude perceber, pelo menos poucas pessoas trocam, ficam só com o aparelho, o tablet. Né? E a maior parte que eu tive contato até hoje usa os dois. O tablet e o livro físico. Uso o tablet principalmente para ou quando está na faculdade, ou para viajar, ou que facilite, né? Mas em casa o livro, né? E por isso que eu não acredito no fim do livro. Embora seja a contramão do que está acontecendo, eu acredito na importância do sebo, até pela questão ecológica e tal, da impressão, do papel e tudo mais, e de reaproveitamento também, as pessoas, assim, do repassar o conhecimento, né? Na Berinjela eles têm um slogan que é os livros circulantes, alguma coisa assim. Então, tem um pessoal que gosta muito do livro novo, né? Só compra livro novo. Mas sempre que eu entro em contato com uma dessas pessoas, eu tento repassar a importância dessa circulação do livro, de você também adquirir um livro usado. Livro usado não quer dizer que o livro vai tá velho, tá estragado ou cheio de poeira. E a importância disso, porque hoje em dia tem livros que provavelmente vai ficar cada vez maior conforme vão passando os anos, livros que você só encontra em sebo. E por que não pegar um livro recente, que chegou no sebo, você vai pagar muito mais barato. Não que eu esteja, né? Fala, olha só, não compre nas novas, porque as novas também tem a sua grande importância, mas pega um livro, que você ganha um livro, que você compre um livro usado, que venha com anotações. Sim. E às vezes você lê aquela anotação e encontra uma resposta para uma dúvida que você até aquele momento não tinha resposta. Tem gente que adora livro assim, eu acho fascinante. Todas as anotações das pessoa lá do lado, sim. Cores diferentes. Exato. Cores eu já tenho dificuldade. Eu tenho contra marcação, sublinhar e tudo mais, eu tenho tem uns amigos meus, o livro é meu, eu faço o que eu quiser. O livro não é seu. Livros são seres livres. Porque quando você morrer, eles vão para outras mãos. Se você segurá-los até morrer. Tem outra frase interessante também, que é: a alegria dos livros é quando o seu dono morre, que eles podem voltar a circular. Essa é pesada, mas é legal. Humor negro. Olha, Você está a bordo da nave louca. supondo que os livros hoje estão correndo risco de serem substituídos, né, por essa tecnologia, como você vê no futuro, daqui a uns 10 anos, por exemplo, onde estarão os livros, os livreiros, as livrarias, os leitores? O que será que acontecerá com eles? Bom, se for tentar pegar uma visão bem apocalíptica das livrarias, eu acredito no empobrecimento cultural grande. Eu não sei se eu estou sendo muito radical, assim. Beleza, a pessoa pode entrar lá no aparelho,
o site lá e ter no aparelho ali 10 mil livros. Mas eu não consigo ver essa pessoa buscando além do que indicaram a ela, ou além do que ela tem que ler para a faculdade, ou além do que ela... Não consigo ver essa busca pelo conhecimento sendo acentuada através do aparelho. Eu acho que é através das livrarias, através dos livreiros de rua, você ter a oferta, né? Eu acho que você ter um objetivo de busca ali, eu quero o livro X porque me indicaram, porque eu tenho que fazer o trabalho X através desse livro. É uma coisa, beleza. Mas você está passando num lugar, você vê uma capa e bateu o olho e você... Interessante, vou ver se... Qual o tema, ver se vai me interessar, aquele título e tal. Eu acho que isso se perde, e quando se perde isso, perde o encanto da leitura. Você sempre descobrir algo novo. Então, tendo assim como eu falei, tinha uma visão apocalíptica da coisa, nossa, acabou o livro. Eu acho que vai ter um empobrecimento cultural, né? Grande. Agora, o que eu acredito mesmo que vai acontecer é cada vez mais as coisas coexistirem. Para o tablet existir, não precisa ter a morte do livro. Eles vão caminhar juntos. Você usa o tablet na faculdade ou notebook. Em casa você vai ler um livro ou vai levar para uma viagem, tudo mais. Uma leitura mais tranquila, prazerosa. O tablet você usa na hora que tiver que fazer um trabalho ou... Enfim. Os livros geram assuntos, conversas, debates e devaneios. Você faz muitas amizades por conta da sua profissão? Sim. Especialmente com pessoas que não chegou a conhecer pessoalmente? Sim. Acontece. Agora, vamos linkar essa coisa da tecnologia com muita gente através das redes sociais, né? Começa a comprar livros e pedir livros. E aí eu já começa a questão da indicação. Se chega algum livro, a pessoa está lá em Manaus, aí chega algum livro que eu acho que seja interessante para aquela pessoa, por mais que ela não tenha pedido, eu mando. Aí daquele livro a pessoa já conta uma história e já surge outra, e daqui a pouco a gente está conversando como coisas pessoais e cria-se uma amizade, né? Você tem Manaus, porque tem um rapaz de Manaus assim que a gente está conversando bastante agora, e ele compra livros de RPG, jogo, né? E tem outros amigos também que eu conheci através do grupo de WhatsApp sobre o escritor Charles Bukowski. E tudo através do ser livreiro, né? E hoje em dia a gente tem amizade, tem um rapaz de Recife, o Gil. E aí eu fico, e aí, Gil, quando você veio ele é barista, tá? E tentando arrumar, Gil, você vem pra cá, eu te monto aqui junto, o café e a livraria junto, bora, vem pra cá. Ele, pô, cara, quero ir mesmo, não sei o quê. Então, muitos contatos, não só pessoa que vem e tal, a maioria das pessoas que vem também acaba criando laços e conversando outras coisas. Por conta dessa abordagem que você faz, né? Você cria amizade. Sim. Ivan, já aconteceu de você ter em mãos uma raridade, um livro, um DVD, um CD, um LP, e aí você viver o conflito de desapegar ou passar adiante? O que você faz numa situação como essa? Acontece todo momento. Porque você vai acabar virando um acumulador, né? Sim. Em casa eu tenho um universo de 100 livros, que não são, até nem são raros, mas livros que eu não deixo ninguém tocar, que lá são meus. Eu bato na mão, falo, vai lá na livraria que se apareceu eu te dou um. Mas já tive, por exemplo,
o disco do original do Miles Davis, a obra-prima dele, Kind of Blue, e original de época, que é bem difícil, e zerado, lindo, a capa linda, tudo lindo. E me vi no momento que eu tive que me desfazer dele, que passar à frente, uma pessoa querendo muito, e eu precisava vender, e me dói o coração até hoje que eu passei esse disco. Até hoje eu lembro que de vez em quando as redes sociais me fazem recordar do episódio que foi eu escutando o disco de manhã, domingo de manhã, fazendo café da manhã. Eu percebo um vultozinho minúsculo passando atrás de mim, e quando eu vou olhar é minha filha dançando esse álbum. E toda vez que eu vejo esse vídeo, que eu gravei, peguei o celular e gravei na hora, ela dançando lá, ó, e o disco rodando na frente dela e ela dançando. Toda vez que eu lembro, que eu vejo essa cena, o que eu lembro me dá uma baita tristeza de ter passado o disco. Os livros não, quando eu pego e é esse eu quero, aí já fica lá, mas a maioria das raridades em livro eu repasso. Não sei que seja uma coisa assim que eu goste muito mesmo, assim, não por ser raridade, mas por eu gostar, aí eu fico. Você já encontrou alguma coisa, tipo dinheiro, bilhete, documento, dentro de livros, ou até mesmo no interior das capas dos discos? Dos livros, vem muita coisa. Livro, ele traz, o livro do sebo, o livro usado, ele traz a história além da história. Os livros têm muitas histórias para contar, muita mesmo. Já achei de tudo, cartas, bilhete a última foi o bilhete de trem da Central do Brasil, de 1932, que era a Maria Fumaça ainda, era o trem acho que era trem a querosene, se eu não me engano. E você faz um acervo? Sim. Eu deixo separado para mostrar para as pessoas, né? E até eu separei aqui esse livro que é Os Amores de Oscar Wilde, e veio uma cartinha dentro dele. Eu queria ler aqui para vocês. A cartinha diz assim, ela veio dentro do livro, né? Então, você faleceu moralmente para mim. Eis porque nenhuma lembrança sua, espiritual ou material, será por mim guardada. Assim devolvo-lhe a única coisa sua, presumo eu, que ainda tenho comigo. E só faço agora por motivo de ter emprestado o livro em mão, por motivo de ter estado o livro em mãos de um amigo, que mo enviou hoje. 19 de fevereiro de 1932. Cara, e se você faleceu moralmente pra mim, isso me dá uma tristeza toda vez que eu leio. O que essa pessoa fez, sabe? E diversas outras coisas. Eu já tive livros por exemplo, um livro com dedicatória da Cássia Kiss pro Bonner, né? Livros de outros autores com dedicatórias bem íntimas, né? Tem um autor que eu não vou citar o nome, e ele na cartinha porque ele ainda tá vivo, na cartinha ele dedica a uma moça, né? E a ideia do texto é o seguinte, é que provavelmente eles tiveram um envolvimento sentimental ali e se encontraram no lançamento desse livro anos depois, que ele diz que após anos, maravilhoso vê-lo e tal, e no final ele faz votos para que aquele encontro não seja o único, que eles voltem a se encontrar e tudo mais. Então tem muito sentimento, muita coisa, tem fotos, né? Tem um livro esses dias com uma foto de um clube de bairro, né, de futebol. E eu fiquei imaginando, parece a foto dos anos 70, pela roupa e tudo mais. Aí tentei fazer uma busca,
um amigo que adora futebol fez. Aí tem um clube lá, não sei onde, do Nordeste, que tem o mesmo nome, que de repente pode ser ou não é um nome muito lá comum, né? Então o livro de sebo, né? Quando os livros chegam pra gente, tem a história dentro da história, muita coisa. E eu reúno também, que tem um amigo meu da Federal da Bahia, o Antônio Marcos Pereira. A gente tem a ideia de juntar isso e fazer um livro sobre essas coisas que vêm dentro do livro. Então estou reunindo esse material. Muito provavelmente outras pessoas têm essa ideia de fazer isso também, eu acredito que né? Porque é um assunto interessantíssimo, né? Com certeza. Eu estou reunindo esse material e vai fazer. E vou fazer. E por falar nisso, você também publicou um livro chamado Tributo ao Ridículo. Isso. E não contou nada até agora sobre isso, né? Mas como que é isso? O que te motivou a escrever esse livro? O que me motivou a escrever esse livro acho que boa parte dos escritores mais antigos, né? Principalmente poesia e tal, não sei se eu tô... Alguns que eu conheci. A desilusão amorosa. Né? Desilusão amorosa? Você começa a estar ali, tá triste e tudo mais, e começa a ter que conversar, e você começa a passar pro papel aquelas ideias, né? E daí você já começa a viajar em algumas teorias e tudo mais. E eu comecei a escrever um blog, né? Dois blogs, na verdade. Um com ideias bem assim, sem muita definição. Tinha poesia, e outro de crônicas. O de crônicas veio bem depois, mas esse primeiro comecei a escrever certas coisas que os amigos liam, né? E falavam: pô, cara, tenta publicar e tal. Falei: não, cara, isso aqui é só tô jogando aqui, ó, né? Isso aqui não é pra publicar, não tem, nenhuma editora vai querer. É um exercício. A história do livro e do blog foi pouco antes de eu começar a trabalhar com os livros. Eu já lia, né? Já gostava de ler, e aí com essa menina eu fui até a Leonardo da Vinci, livraria, que foi a primeira que eu trabalhei. E chegando a Leonardo da Vinci eu olhei aqueles livros, né? Cara, magnífico e tal. Deve ser maravilhoso trabalhar num local desse. Vou mandar o currículo lá. Você nunca vai poder trabalhar aqui, porque para trabalhar aqui precisa disso, daquilo outro, não sei o que, lá. Acho que um mês depois a gente terminou. No mês seguinte eu tava trabalhando na Leonardo da Vinci. E aí, tava precisando terminar a relação. E aí eu comecei a escrever no blog sobre essas coisas, sobre as pessoas, eu acho que, pelo menos na época, a minha visão é de que as pessoas tinham medo de falar do comum, do cotidiano, dos sentimentos, né? Tem medo de parecer ridículo falando dos seus sentimentos. E ali no blog eu estava botando esses sentimentos todos para fora, sem medo de me acharem ridículo. E de que outras pessoas pudessem desabafar também, expondo os seus ridículos, aspas. Era uma provocação. Sim. Aí por isso do tributo ao ridículo. Entendi. Então, Ivan, Belle Époque, discos e livros. O que te inspirou? Um dos primeiros livros de literatura, dos clássicos que eu li, que foi até uma professora, a professora Tânia. Depois eu encontrei com ela. A professora Tânia, ela pegava muito a gente para a leitura dos autores nacionais. E ela passou um texto, se eu não me engano, do Altran Dourado, não, Otto Lara Rezende. Um texto do Otto que falava sobre vista cansada.
Vista cansada no sentido de você tá tão inserido ali na correria do cotidiano que deixa de enxergar as coisas, as pessoas, deixa de enxergar o céu azul, a pessoa que você passa e você não dá mais bom dia e tudo mais. E aí o Otto ele cita o seguinte: segundo Hemingway. Aí eu fiquei cutucado de quem era esse tal de Hemingway. E aí eu li muito tempo depois, O Sol Também Se Levanta. E aí eu fui buscar quem era o Hemingway. Aí peguei toda aquela parte entre guerras, pós-guerras, da França, da Belle Époque francesa, né? E fiquei apaixonadíssimo por aquilo. Fiquei louco, né? E depois, né, chegando e já também buscando a Belle Époque carioca, né, João do Rio e tudo mais. E eu sou fascinado por esses dois, que eu acho que inclusive que se encontram. E falei, tipo, a bicicleta já era livreiro errante, né? E eu falei, pô, a livraria física não pode ser livreiro errante. Aí o pessoal, mas você vai dar 2 nomes? Eu falei, eu vou dar 2 nomes, cada um tem um significado, uma ideia, né? E aí botei a livraria de Belle Époque. Os discos antes dos livros, discos e livros, foi a ideia do amigo meu Ronaldo, falar, cara, você tem pouco disco é mais difícil de arrumar, então você bota disco antes, que aí você já tem muita oferta de livro, aí você vai ter mais oferta de discos também e vai conseguir trabalhar os dois. Então aí eu botei Belle Époque, discos e livros. E o terceiro motivo é que a Fernanda Montenegro chamava o Meyer de A Paris Carioca, por conta dos cinemas e da movimentação cultural. É verdade. Eu percebi aqui que você tem esse jeitinho especial de lidar com o público infantil e que você doa esses livros. Eu procuro só vender os livros de adolescente para cima. A galera de, sei lá, os livros de mais 16, 17 anos, depois vamos dizer Anne Rice, temática vampiro, é uma galera mais velha que lê, né? De 12 para baixo, por aí, 12, 14 para baixo, o objetivo é não vender, não vendo, né? O pessoal vem, o pai vem comprar o livro, né? E aí eu já chego, já separo, já dou já deixo ali a possibilidade da criança escolher qual que ele gostou mais, tudo mais, para incentivar a leitura, né? Porque, inclusive com a minha filha hoje, ela tem livros de leitura, ela tem livro que brinca, que vira uma casinha, né? Que ela pode contar a própria história, e eu vejo que ela consegue ter o momento dela do aparelho celular, de ver vídeos. Você vai ver, as crianças têm o tal do vídeo de brinquedo, que vai ficar horas ali. Mas ela não fica tanto tempo e eu não preciso brigar para isso. Tá lá no videozinho, é saudável, dependendo do conteúdo, e ao mesmo tempo ela também espontaneamente pega o livro, ela não sabe ler ainda, tá começando a aprender a juntar as palavrinhas. Papai, lê esse livrinho para mim, simplesmente perto da hora de dormir. Eu vou lá, leio com ela. Dependendo do livro, se ela gostar muito, ela já pega o livro, eu vou ler para você hoje, papai. E ela vai contar a história, porque ela já gravou, ou vai criar a história em cima dos desenhos. Então eu acho que eu posso repassar isso. Eu estou conseguindo fazer com a minha filha, consigo repassar isso. As crianças, da mesma forma que os adultos, as crianças têm esse interesse. Eu tiro pela bicicleta, quando eu estou na rua, eu levo os livros escondidos. E a criança passa olhando a bicicleta, olhando os livros e tá ali tentando pegar o livro, né? Aí geralmente o que acontece é o seguinte: eu pego o livro, peço licença aos pais, ao responsável, posso dar o livro a ele? A maioria das vezes, não, claro. Algumas, mas ele não sabe ler. Mas você sabe, poxa, lê a historinha para ele, ele vai gostar. Mas
dá essa... Porque, de repente, até essa criança com a curiosidade do livro, da leitura, estimula esse responsável a começar a ler também, que ele vai ler o livro para a criança, de repente daí, enfim, tem uma... Então, se ela tem contato com isso desde cedo, né, ela vai crescer um leitor, né? Então, eu tenho isso comigo, dos livros infantis doar, né? E essas crianças que passam aqui, elas sempre estão pegando os livrinhos, mexe aqui, mexe nos discos, no gramofone, aí pergunta o que é, eu explico. Máquina de escrever, elas lê. Na máquina de escrever, quando eles vão mexer, ela fala qual é a letrinha X, Y, entendeu? E eu acho esse contato importante, eu acho que isso vai ficar gravado, né? Pô, quando eu era pequeno eu ia numa livraria e eu podia mexer em tudo. Daí, de repente, isso aí foi um estalo para eu começar a gostar e procurar os livros, né? Acho isso bem importante. E eu vou continuar fazendo. Você está a bordo da nave louca.